Sejam bem-vindos, desejo a todos um ótimo dia, que Deus abençoe suas vidas e a sua família. Peço para que deixe seu like e se inscreve no canal, porque sempre vou trazer uma mensagem do Senhor para a sua vida, para edificá-lo como homem e edificá-la como uma mulher de Deus, pois é através do aprendizado da palavra que nos tornamos pessoas melhores. Irmãos contra irmãos, irmãs contra irmãs. Hoje em dia podemos ver que há uma batalha espiritual ao nosso redor, e elas envolvem o nosso pensamento, nossas emoções, nossas atitudes, nossa mente, nosso corpo, nosso espírito. E quando eu falo em uma batalha espiritual, falo do conflito entre o bem e o mal. E esse conflito que falo, não importa o lado que você esteja, no confronto sempre há percas e não importa qual lado. Se você nesse momento está afastado de Deus, falo como um cristão a você, que não há vantagem nenhuma para o seu espírito, para o seu alimento diário que é a palavra, porque nem só de pão viverá o homem. Se continuar seguindo os seus impulsos, os seus desejos, estará pecando contra o seu próprio corpo e, como consequência, deixará o pecado entrar na sua casa. E deixando o pecado e o mal entrar na sua casa, pode vir o esfriamento espiritual e depois disso a morte espiritual. Porque a morte espiritual é a falta de fé, é um desânimo. Pessoas acabam desistindo de lutar na vida por causa dos seus problemas ou traumas que aconteceram na vida dessas pessoas. As pessoas que estão na rua, por exemplo. Algo que elas fizeram, uma escolha que elas tomaram na vida que causou desânimo e elas acabaram desistindo. Apenas Deus pode entender o seu sentimento. Apenas Ele pode aliviar o seu fardo. Noite passada, eu tive uma batalha espiritual. Eu estava sonhando com a palavra de Deus, mas agora eu não consigo me lembrar direito o que eu estava sonhando. Mas eu sei de uma coisa. Quando eu acordei de madrugada, algo estava no meu quarto. Porque eu acordei de imediato no meio do sono e comecei a ouvir barulhos de batidas. Algum demônio queria me assustar. Porque a minha casa às vezes tem barulho, por causa que gatos passam na minha casa e eu estou acostumado com eles miando no meu telhado. E eu não tenho medo desses gatos porque eu já estou acostumado. Mas o problema é quando eu comecei a sentir arrepios muito fortes no meu corpo. E um medo que eu não conseguia explicar. E daí eu comecei a orar. E orei para Deus. Depois da oração eu dormi muito bem, graças pela oração e a proteção que Deus me deu. O mal, irmãos e irmãs, só vem para causar dano a nós e nunca verdadeiramente vai querer o nosso bem, pois esses demônios não passam de anjos caídos que se rebelaram contra Deus e que querem vingança contra Ele. E uma maneira de se vingar de Deus é com a criação dele. Então, se tem algum mal na sua vida, ore para Jesus. Em Mateus 17, versículo 14 a 21, fala o seguinte: E quando chegaram a multidão, aproximou-se um homem a Jesus, de joelhos diante dele, e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito. Por muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. E eu trouxe para os seus discípulos e eles não puderam curar o meu filho. E Jesus disse: Geração perversa, até quando estarei convosco? E até quando vós sofrereis? E Jesus repreendeu o demônio,
Então os discípulos, em particular com Jesus, perguntaram: por que não podemos expulsar esse demônio? O Senhor não havia nos dado poder para isso? E Jesus, respondendo, disse: não conseguiram expulsar por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiver fé como um grão de mostarda, direi a esses montes: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas a estas castas de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. O grão de mostarda que Jesus diz é um grão que é a menor das sementes, mas com o tempo ela se torna a maior dentre as árvores. Então é com o tempo que a fé cresce dentro de nós, pois temos uma semente dentro de nós, e mesmo ela sendo pequena, algum dia ela vai crescer. E se somos filhos de Deus, é para nós fazermos as obras de Deus. Pois assim como Jesus disse para os fariseus: se vocês são filhos de Abraão, irão fazer as obras de Abraão. Bem sei que sois descendência de Abraão. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é isso que eu desejo na vida de vocês, meus irmãos e irmãs, que façam a obra de Deus e não desanimem, muito menos desistam do que Deus tem reservado para vocês. Apesar das batalhas que nós enfrentamos diariamente, permanecemos na fé. E é essa fé que expulsa os demônios. E é essa fé que nós temos que depositar cada vez mais na nossa vida, para que tenhamos esperança nas promessas de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, vejo todos vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e permaneçam na fé. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Uns João ou Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.